A paz do Senhor, igreja. Pai, Senhor, igreja, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui, domingo abençoado. Nós estamos aqui para gravar esse vídeo para você, dando continuidade à nossa revista dominical. Nós vamos falar desse tema tão importante que é frutifique. Você que está em casa, vou te convidar para fechar seus olhos e vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse dia. Vinícius, faz uma oração para a gente. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa manhã aqui reunidos, meu Pai, para falar da sua bendita palavra, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar entendimento sobre esse tema tão interessante, meu Deus, meu Pai, que o Senhor assentou no autor desta revista, meu Deus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, esta manhã, que o Senhor venha estar com a sua abundante graça em nosso meio, meu Pai. Amém. Amém, Jesus. Queridos, vamos lá então. Nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico. O tema de hoje é as esferas da frutificação, ou seja, em quais locais da sua vida Deus espera que você esteja frutificando e dando frutos. Vamos fazer a leitura introdutória que se encontra em João, capítulo 15, verso 16. Vinícius, lê pra gente. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e dê fruto, e para que vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, e ele vos dê. Então você vê, né, igreja, o texto bíblico fala exatamente isso, para que a gente vá de fruto, para que tudo que a gente peça a Deus, Deus possa nos abençoar. O objetivo dessa lição é apresentar as 3 esferas da frutificação, né? Em que momento nós podemos ser servos, em quais momentos da nossa vida. Então, vamos caminhar para a introdução? Amém. Então, na introdução, nós vamos entender que a grande causa da fraqueza espiritual do cristão é a falta dos frutos. Quando um crente ele é cheio de frutos, ele se torna poderoso em 3 grandes áreas da sua vida. A primeira área é a área pessoal, a segunda é a eclesiástica e a terceira é a área das missões. A primeira grande área da nossa vida que nós devemos frutificar é a nossa vida, na esfera pessoal. Por que eu falo isso? Olha só, Vinícius, existem muitas pessoas dentro do ministério que elas avançaram ministerialmente, às vezes ela até ocupa um cargo avançado dentro do ministério, ou a pessoa já trabalha com missões, ela já consegue alcançar vidas, só que ele é um fracasso como pai, ele é um fracasso como um marido, ele é um fracasso como pagador de contas, ele se tornou um fracasso pessoal. Pessoalmente ele é fraco. E aí, como que você pode imaginar que um líder espiritual esteja à frente de um trabalho sendo um homem fraco, porém um pastor atuante no campo? Porque Deus usa quem Ele quer e Deus não honra a pessoa, Deus honra a palavra dele. Então, se a pessoa estiver lá em adultério, se a pessoa estiver lá em pecado, se a pessoa estiver lá enganando, Deus não tem negócio com a pessoa, Deus tem negócio com a sua palavra. Por isso que ele usa de misericórdia com aquela pessoa e ainda continua usando o seu ministério, ainda continua usando a sua chamada em missões, mas ele é fraco. Nós vamos entender isso nesse texto que se encontra em Mateus, capítulo 3, versos 7 e 8. Lê pra gente, Vinícius. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. É interessante nesse texto, né, que João Batista, ele adverte ali o pessoal, os saduceus e os fariseus, para que eles deixem de ser essa raça de víbora, né, deixando a entender que eles são cobras, né, louco para dar o bote, vamos dizer assim. Então, o que ele quis dizer com isso? Para eles deixarem de praticar esses pecados, esses escondidos, escondido, o que estava em oculto, vamos dizer assim, sim, né? Porque Deus conhece o coração do homem. Às vezes ele está na frente de uma posição, como nós falamos, mas só Deus conhece o que passa dentro do seu coração. Então, o tópico agora nós vamos falar sobre fruto do Espírito. E o que nós entendemos de fruto do Espírito? Muitas das vezes o homem ele
vive no Espírito, mas ele não anda no Espírito. O que é viver no Espírito? Ele age como se o Espírito estivesse com ele. Isso é viver no Espírito. Mas os pecados ocultos, é o que nós falamos, os pecados ocultos fazem com que o Espírito Santo não habite nele. É como se o Espírito estivesse sob ele em algum momento. Como era nos tempos antigos, o Espírito não entrava dentro do coração do homem, o Espírito estava sob o profeta. Então, em determinado momento, nós vemos a pessoa sendo usado, né? E nós confundimos. Nossa, fulano de tal tem o dom da revelação. Então nós olhamos o dom e achamos que ele é um homem de Deus. Nossa, Mas fulano você de tal, sabe o que tá por baixo, né? fulano de tal tem o dom de visão. Fulano de tal tem o dom de cura. É um homem de Deus. A Bíblia fala que havia uma moça que todo dia que Paulo passava falava, aí vai o homem de Deus. E ela tinha espírito de adivinhação. Ou seja, era um espírito que profetizava. Mas quando Paulo olhou para aquela mulher, para aquela moça, disse, eu te repreendo, espírito. E repreendeu. E o espírito de Satanás saiu dela. Muitas das vezes pode ser até o próprio diabo que usa pessoas que estão dentro da igreja e nós achamos que aquela pessoa é de Deus. Mas não é. Então, como nós conhecemos quem anda no Espírito? Nós conhecemos quem anda no Espírito pelo fruto. E qual é o fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 3 tipos de dons, né? Então vamos lá. Amor, alegria e paz. Paciência, amabilidade e bondade. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então você divide isso em 3 grandes grupos da nossa vida. Em 3 áreas. A área de relacionamento interpessoal, a área de relacionamento com Deus e a área de relacionamento comigo mesmo. Então são 3 grandes áreas que eu tenho que frutificar. Vinícius, leia pra gente Gálatas 5, o 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. O interessante da pregação sem palavra é que ela é vista da seguinte forma: aonde eu vou, as pessoas olham para mim de forma diferente, porque eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e aonde eu chego o ambiente fica diferente, através do meu testemunho, da minha vivência, do meu dia a dia, as pessoas conseguem ver Cristo em mim. Isso é a pregação sem palavra, né, Gu? E também nós não nos envolvemos em alguns escândalos. Exatamente. Nós não nos envolvemos em práticas pecaminosas. Nós fugimos do que é a aparência do mal. Esse é mais uma das esferas pessoais de crescimento e frutificação. Partindo para o outro lado da revista, nós vamos entender que a primeira parte é da esfera pessoal. Mas existe uma segunda parte, que é a esfera eclesiástica. É onde nós crescemos dentro da igreja, né? A vida cristã, ela acaba sendo refletida para dentro da obra, né, do Senhor. Vinícius, leia pra gente Gênesis 4, o 9 e o 10. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: eu não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizestes? A voz de sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. O interessante sobre essa mutualidade é que ele está querendo dizer é que eu não posso ver o meu irmão que está fraco na fé, caído na fé, que está afastado da igreja, morto, espiritualmente falando, e deixar de ir atrás dele, porque vamos dizer assim que às vezes o pastor, ele tá ali na igreja, mas ele não consegue ter aquela visão que às vezes eu tenho. Às vezes eu via uma pessoa ali, ele tá meio fraco na fé.
Às vezes até um olhar dele já usa você isso, né? já Um sorriso. percebe. Só de olhar pra pessoa você percebe. Vá até ela. Conversa com ela. Ô, Gustavo, você tá bem? Como você tá? Isso. Se precisar de mim, tamo aí. Eu tô contando com você, eu oro por você. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma semana abençoada. Quer abrir seu coração comigo? Quebre tá seu acontecendo coração, alguma precisar de coisa? alguma coisa, estamos aqui. É. Faça isso. Isso é a mutualidade. Os Aqui- irmãos se tratarem com o mesmo carinho, né? Não Você não pode fazer assim como Caim e Abel fez aqui. quis matar o irmão, ele matou por causa do sacrifício. O meu sacrifício foi pior que o dele. Exatamente. Matar ele, não. Exatamente. Deus tá de olho. A gente tem que estar de olho nesse irmão para que ele caiu, a gente pegue na mão dele e levante ele. Isso é o fruto eclesiástico. É que às vezes a igreja confunde que o fruto eclesiástico ele tem que vir só do pastor, do evangelista, do presbítero. Na verdade, não. Na verdade, tem Todo membros de dentro da igreja ali que nunca falaram no microfone porque tem vergonha, mas A baita de uma sabedoria. a sabedoria que ele tem para conversar com o irmão é muito grande. Então você tem que deixar a preguiça de lado e caminhar eclesiasticamente falando, produzindo frutos. O próximo tema é vencendo a indiferença. Então o que nós entendemos como vencendo a indiferença? É um complemento, na verdade, do que nós já falamos nesse tópico anterior. Nós que somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que o nosso irmão, quando ele está fraco, ele precisa ser alimentado para que ele alcance a estatura de varão perfeito. Ele tem que continuar se santificando. E nós não podemos ser indiferentes com a fraqueza do nosso irmão. Ou seja, se eu estou cheio do Espírito Santo e meu irmão está fraco, eu não posso ser indiferente com isso. Isso mostra que eu não estou produzindo frutos espirituais. Agora, quando eu pego na mão do meu irmão que não consegue ter o mesmo ritmo que o meu e trago ele para o meu ritmo, eu trouxe aquele irmão para cima, eu tirei ele do fundo do poço, eu elevei ele a um nível. Isso é o trabalhar, o trabalhar eclesiástico que Deus espera da gente. Vinícius, leia Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O próximo entendimento de frutificação é na esfera missionária, na esfera de missões. Então, é o texto mais lido e entendido nas igrejas em cultos missionários, né? É Marcos 16:15. Lê pra gente, Vinícius. E ele disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então você vê, né? O que significa isso? Que independente de quem seja, a gente tem que estar pregando a palavra de Deus, semeando, pregando, frutificando a vida daquele ser. Tem um entendimento meu particular que eu gosto muito desse texto, que é assim, ó, ide por todo mundo. Às vezes as pessoas elas esperam, não, Deus vai me mandar para a África, Deus vai me mandar para as nações. É andar no meio da rua aqui, ó. Eu entendo assim, ó, quando eu estou indo por todo mundo, ou seja, se eu saio da minha casa e vou pro trabalho, ide, aonde eu vou, pregue o evangelho. Eu vou na padaria, eu encontro alguém indo por todo mundo, prega o evangelho para toda criatura. É rico, não tem problema, prega o evangelho. É pobre, prega o evangelho. E não precisa você falar nada, você só chega... Eu fui esses dias na padaria, vou contar essa experiência. Eu fui esses dias na padaria, cheguei lá na padaria de um cliente meu. Cheguei e falei pra ele... Fernando, Deus é bom, né, cara? Deus é bom, Deus só tem abençoado a nossa vida. Deus tá dando graça, tá dando paz. Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom comigo, com você. Deus tem abençoado. Eu olho pra trás, tem uma moça olhando, ela tava prestando atenção naquilo que a gente tava falando. Olha só. Você já tá pregando o evangelho só de falar isso. E é simples, né? Coisa simples. Indo, prega o evangelho. Fale que Deus é bom. Fale que Deus tem feito maravilhas, Deus tem frutificado na sua vida. E frutifique na do outro. Então, a pessoa ouve isso, ela instintivamente ela fala, meu Deus, quem é esse Deus que tá abençoando ele? Então aqui, quando nós vamos ver aqui, é uma sociedade que coopera com os outros. É uma sociedade que se preocupa com a dor do próximo. Então, nós pregamos o evangelho quando estamos indo na sociedade.
O próximo tema que nós abordamos aqui é saindo das quatro paredes. E o que seria isso, sair das quatro paredes? Ao meu entendimento a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo dentro da igreja e esquece que a gente só está trazendo gente para dentro da igreja, mas a gente tem que sair também para falar, né, Gu? Sobre o amor de Deus, sobre a graça que Ele traz, sobre a paz que Ele traz ao nosso espírito e falar isso para os quatro cantos da terra. Quem esteve aqui conosco foi o Marcelo. Ele falou que um dia ele foi num culto ao ar livre, ele ouviu uma palavra, né? A pessoa passou e entregou um folheto para ele. Foi o Beto. Foi o Beto? Foi o Beto. Foi o Beto, né? E ele pegou aquele folhetinho e ficou ali, né? Nossa, eu preciso ouvir essa palavra. E tava tendo um culto ao ar livre, e ele, nossa, eu quero ali. E ele se converteu assim, cara, num culto. Ele ia pra um jogo de futebol. Ele ia pro jogo disso, ia pro jogo de futebol. Ele desistiu de ir pro jogo e foi assistir o culto dos crentes, ele falou. Ele falou, eu vou lá assistir o culto dos crentes. E ele ficou, e tá até hoje, pela graça de Deus. Beto, um grande abraço. Mas é isso, o evangelho ele tem que sair das quatro paredes. Ele tem que eu quero a igreja cheia, tá, mas E fora? Né? Muitas pessoas precisam ser alcançadas. Então, frutificar ministerialmente no cunho missionário é sair da igreja, é entregar o seu folheto, é levar a palavra para fora. Bom, chegando perto do final, nós entendemos a penúltima parte aqui, que é a lição do esterco. Nossa, mas o que a Bíblia fala sobre o esterco? Nada, não é sobre o esterco. É uma analogia sobre a sua vida. Vinícius, leia pra gente João 3,16. É um texto, assim, mega conhecido da igreja, né? Sim. Mas faz a leitura pra gente de novo, por gentileza. João 3,16. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nosso entendimento em relação a isso, fazendo uma analogia à lição do esterco, diz pra gente o que você entende sobre a lição do esterco, Vinícius. Só pra resumir pra igreja, o que é a lição do esterco? A igreja ela não pode ser como o esterco, que está amontoado em um só lugar. Ela tem que estar semeada. O que você entende sobre isso, Vinícius? O esterco, quando está amontoado num local só, ele vai ter cheiro. Vai acabar apodrecendo, vai soltar aquele cheiro. Seja ele bom, seja ele ruim. Normalmente é ruim, né? Mas se você pegar esse esterco e espalhar pela terra, ele vai virar um adubo. E se entrar em contato com alguma semente que esteja pronta para ser fertilizada, vai dar fruto. A semente foi lançada. E aí vem o esterco, ou seja, aquela pessoa... Vai adubar a terra. Ó, você lança a semente. Você lançou, ó. Deus é bom, cara. Tem um projeto no seu coração. Tem bom ânimo. E aí o cara fica com aquilo. Se o que é o esterco? O esterco chegar e falar assim, cara... Aceita Cristo, cara. Aceita Jesus. Vamos pra igreja. Esse é o esterco. É o missionário que tá lá. Olha, Deus te ama mesmo. Ele já recebeu a palavra. Mas você tá lá, ó, com esterco, adubando aquela fé. Você tá adubando a fé. E se tiver tudo amontoado, fede. Mas se tiver espalhado pelo mundo... Tem uma passagem na Bíblia que diz que a seara é muito grande, mas poucos os ceifeiros. São poucos os ceifeiros. Verdade. Né? Tem poucas pessoas para tirar os frutos da terra, de poder trabalhar a terra. O ceifeiro é aquele que vai trabalhar a terra, vai arar. Então, a seara, ou seja, o mundo é muito grande para você se espalhar, mas são poucos os que vão e fazem missões. Então é sobre isso que a lição do esterco deixa pra você, cristão, hoje. Você não é um merda. Literalmente. Você é o esterco. Que é o... né? Você é produtivo ao Senhor. Por mais que a gente não tenha valor nenhum, você vai falar, mas eu não tenho valor nenhum. Você pode, às vezes, se comparar aqui, né, vulgarmente falando, ao esterco. Me perdoem pela expressão, mas eu não sou merda nenhuma. Claro que não, meu querido. Você é sim importante para Deus, porque através da sua boca, Deus pode produzir muitos frutos na terra. Então, frutifique de forma missionária. E aqui
nós vamos para a conclusão de todo esse estudo. É isso aí. Vamos ler a conclusão, então? Conclusão, aqui diz assim: a Igreja de Cristo precisa despertar e, finalmente, abandonar esta fé privativa que talvez funcione para nós, mas nos torna irrelevantes diante daqueles que estão ao nosso redor. Está na hora de abandonarmos as condições de espectadores à margem do que acontece, para nos levantarmos como resposta ao clamor por novos obreiros para a seara do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Está em Lucas 10, capítulo 2. E nós concluímos a lição de hoje. Frutifique. Pessoal, não se esquece, esse tema é muito lindo e vai ter também lá no Instagram uma caixinha Isso. com 3 perguntas. Nós queremos que você vá lá. O Danilo vai deixar aqui algum lugar aqui no Instagram, embaixo na descrição. Procura lá, Vale Louvar, não tem erro. É o único que tem no Instagram. Aqui no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Vai ter 3 perguntas lá sobre essa lição. E durante a semana, de segunda a domingo, vai ter um trecho bíblico referente a esse estudo, né, Gu? E os próximos estudos também, a gente vai trazendo textos paralelos a isso. E nós queremos que você acompanhe isso lá no nosso Instagram. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe sua casa, sua família. Fique com Deus e um excelente domingo. Deus Amém. abençoe você e sua família, sua casa e todo o seu ministério. Amém.